Queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque é um daqueles livros difícil de encontrar para quem não está habituado aos profetas menores, mas ele é bem conhecido. Geralmente as pessoas conhecem Abacuque por causa do seu canto no capítulo 3, ou por causa do capítulo 2, versículo 4, sobre a necessidade do justo viver pela fé. Mas o capítulo 1, ele também é muito importante, porque quando eu leio este capítulo 1 de Abacuque, eu penso no contexto em que todos nós estamos vivendo. Abacuque é um contemporâneo do profeta Jeremias. Eles estão em datas aproximadas. O momento em que eles estão vivendo, o momento histórico, é de crise política, é de caos social, é de destruição de toda a estrutura da sociedade. Abacuque, ele é um profeta em Judá, no reino do sul. Ele está já nos últimos dias daquele reinado. Ele já está vendo no horizonte a destruição daquele reinado. E é por causa dessa visão que ele escreve então o seu livro. O livro do profeta Abacuque parece com o livro de Jó, porque ele é escrito baseado em perguntas que o profeta faz a Deus no meio dessa situação, dessa conjunção social. Nós vamos ler, claro, não todo o livro, mas nós vamos ler alguns trechos, para que através desses trechos que nós iremos ler, o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Eu me identifico com o profeta Abacuque, e eu sei que você também vai se identificar, porque o momento histórico dele é semelhante ao nosso momento histórico. Na história, de maneira geral, muitos aspectos se repetem, apenas os atores mudam. Nos dias de Abacuque, ele era o ator que estava diante daquele cenário. E hoje, eu e você temos um cenário onde nós estamos não de maneira passiva, mas ativamente participando dessa história. Abacuque, capítulo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os seus cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Eles passam como passa o vento,
e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu santo, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Pois tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem o governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra, o ímpio se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sob a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Então o Senhor responde ao profeta. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Pois a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Versículo 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Queridos, quando nós olhamos para o cenário de hoje, para o cenário dos dias do profeta Abacuque, e fazemos uma comparação, é impossível não termos algumas situações parecidas entre aqueles tempos e os nossos tempos. Os dias do cenário político de Abacuque eram dias de caos, falta de governança, de assalto, de violência. Os dias políticos, desse cenário político, nos dias de Abacuque, era de invasão estrangeira, era de falência de todas as estruturas políticas do país. A gente olha para o Brasil e a gente vê uma polarização política, uma discussão em relação ao governo, seja federal, seja estadual ou municipal. Vemos as pessoas questionando nas redes sociais, ora partidários de um lado, ora partidários de outro lado, este cenário. Mas a grande similaridade é que é um momento de crise política, não somente no Brasil, em todo o mundo. Um outro aspecto, que é dos dias de Abacuque e diz respeito aos nossos dias, fala muito, ou diz muito a respeito da questão social. Eram dias de extrema pobreza e de fome, eram dias de praga sobre a cidade em decorrência do cerco, em decorrência da fome e da miséria. As mães se alimentavam da carne dos seus próprios filhos, os velhos eram esquecidos para morrer à míngua, e é nessa convulsão social que nós também nos encontramos. A gente vem de uma crise desde 2008, a gente olha para o número de desemprego, cerca de 12 milhões, vem agora essa situação de pandemia e a gente já pensa de imediato, se ela perdurar, como será a questão social que nós estamos vivendo, como ela se acentuará para pior. E aí você ouve
as notícias sobre bolsa de valores, sobre a questão do desemprego, a questão das falências das empresas e assuntos ligados à economia do país, e você olha para a sua situação, não é diferente de Abacuque, você começa a questionar. E um outro cenário, que é semelhante ao de Abacuque, que tem a ver conosco, é o cenário religioso. Porque nos dias de Abacuque, a nação está mergulhada no paganismo. Nos dias de Abacuque, o templo nada mais é que um meio de se alcançar alguma finalidade. O sacerdócio é alguma coisa profissionalizada. Fazem da religião uma possibilidade de ter o que comer e o que beber. O povo é utilizado como massa de manobra no templo, que era o templo dos sacerdotes. Mesma semelhança nós temos nos dias de hoje. A situação religiosa, no que diz respeito de maneira especial ao cristianismo, sobretudo ao evangelho, fala-nos muito disso. Fala-nos muito disso, dessa falta de pregação fundamentada na palavra. Falta muito disso de amar ao próximo, não apenas em palavras, mas de modo concreto. Fala muito de sermos uma igreja que é relevante na sociedade. Fala muito mais de nos preocuparmos com a missão de Deus, levando o Evangelho para as pessoas, do que propriamente usar o cristianismo protestante como um meio de vida. Este é o cenário de Abacuque, este é o nosso cenário. Agora, se você ficar apenas olhando para este cenário político, social e religioso, você vai mergulhar em questionamentos sem fim. Você vai falar como o filósofo Nietzsche dizia, que Deus estava morto. E se Deus está morto, não tem nenhuma esperança de você enfrentar esse caos, senão aguardar a morte chegar. E é justamente vivendo assim, olhando para este cenário, que as pessoas vivem na desilusão da vida. Elas vivem a vida naquele pessimismo de que viver é tolice, de que viver a vida nesse cenário é suicídio. Ou melhor, a melhor maneira de sair desse cenário é pela morte. É como disse o Raul Seixas, a gente fica com a boca escancarada esperando a morte chegar. Agora, além de fazer essas perguntas que as pessoas costumam fazer, algumas perguntas do tipo, estamos vivendo o fim dos tempos? Será que Cristo já voltou ou vai voltar? Para além dessas especulações, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para si. O que é que você tem aprendido neste cenário de crise que nós estamos vivendo? Quais são as lições profundas para a sua alma que você pode aprender se essa crise terminasse hoje? Como pessoa, como é que você sairia dessa crise se hoje fosse o último dia, se chegasse uma notícia de que o vírus foi erradicado, controlado, ou que nós temos já produzida a vacina para ministrar nessas centenas de milhares de pessoas que estão enfermas? A pergunta que você deveria fazer: o que é que Deus tem ministrado em sua vida neste cenário? Então, pelo menos 3 coisas aqui eu gostaria de compartilhar com você, que diz respeito a esta impressão de Abacuque em relação aos seus dias. Ele faz perguntas e ele não tem respostas. Jó faz perguntas e não tem respostas. Porque a nossa relação com Deus não é uma relação de perguntas e respostas. Deus não é um Google, onde a gente digita os nossos questionamentos e ele responde aos nossos questionamentos. Se bem que nem todos os questionamentos o Google responde. Mas a grande verdade é que cristianismo é relacionamento com Deus. E quando você está vivendo em crise, quando você está passando em crise, você precisa olhar para a crise de maneira positiva. Ou você deveria olhar para a crise com os olhos de Deus. Deveria olhar para a crise com fé e esperança, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabendo que não veio sobre você provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, para junto com a provação, dar também um escape.
Então, olhando para o versículo de número 5, eu vejo que Deus chama a atenção do profeta para a obra que ele estava realizando. O versículo de número 5 diz que Deus está fazendo uma obra que não acreditarão. Uma obra que, quando for contada, as pessoas até darão risada. E a primeira obra que Deus deveria estar fazendo na sua vida, que você deveria estar aprendendo, essa obra maravilhosa do versículo de número 5, é que você aprende na crise que você tem a sua condição humana limitadíssima. Você não é uma pessoa limitada, você é uma pessoa limitadíssima. Basta um vírus, acaba com todo o seu planejamento de viver a vida em paz e segurança. Basta uma notícia veiculada pela internet, pelas redes sociais, pela mídia, pela televisão, pelo rádio, coloca você cercado dentro da sua casa sem a possibilidade de fazer qualquer outra coisa. E se fizer qualquer outra coisa, é risco para você mesmo. Toda crise mostra que nós somos pessoas finitas. Toda crise mostra que nós não somos o todo, somos parte do todo. Toda crise mostra que nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes uns dos outros. Toda crise mostra que nós não somos um corpo pleno, saudável. Toda crise mostra que em todo corpo pleno e saudável há o risco de ficar doente, de ficar enfermo. Você deveria aprender nessa crise que, por mais firme que você esteja, você é finito, você é temporal, você é passageiro. E por mais que a crise esteja dada, ou por mais que a crise dure, você deveria olhar para a sua existência como Jó. Capítulo 42 de Jó, ele citando a sua finitude, citando a sua limitação no tempo de crise que ele passou, ele perde 10 filhos, ele fica enfermo, perde todos os seus bens, a natureza destrói os seus bens, os ladrões minam a sua casa, roubam os seus bens. E no final dessa crise, Jó demonstra que ele aprendeu que todos nós, seja eu, seja você, somos pessoas limitadas em capacidade e em recursos quando a crise vem sobre nós e se instala. Capítulo 42, versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. É interessante que nessa situação que nós estamos vivendo, todo mundo é economista, todo mundo é cientista político, todo mundo é infectologista, todo mundo tem resposta para tudo e para todos. Mas quando a crise se instala na sua experiência, você, como Jó, fala do que não conhecia. Coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Deus dialogando com Jó. Aí Jó conclui dizendo: eu te conhecia só de ouvir. Antes da crise se instalar, antes da limitação bater na casa de Jó, eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você tem aprendido esta lição? Você olha para você e se percebe como barro na mão do oleiro? E que Deus está usando essa situação para mostrar a você que, embora você seja limitado, você tem um Deus que é Senhor. Que você, embora sendo pó, você tem um Deus que é oleiro. Que você, embora sendo uma madeira bruta, você tem um Deus que é um carpinteiro. A segunda lição que você deveria aprender e se questionar em relação a isso, diz respeito ao fato de que, será que você está com seus olhos abertos agora para as coisas que interessam? Será que essa situação não está servindo para abrir os seus olhos e os meus olhos para aquelas coisas que realmente têm valor? Porque enquanto a crise não se instala, a gente vai vivendo uma vida acelerada.
E não digo só acelerada no que diz respeito à vida em relação ao trabalho. Porque todos nós precisamos trabalhar. Em Gênesis, Deus diz que nós comeríamos o suor do nosso rosto. Paulo, aos Tessalonicenses, diz que quem não trabalhar também não coma. O livro de Provérbios diz que o preguiçoso tem preguiça até de levar a mão à boca para comer. O trabalho é dom de Deus, é a graça comum de Deus a todos nós. Deus deu habilidades específicas a cada um de nós. Eu imagino que não estar trabalhando para você, nesse momento, é uma angústia. Mas a grande questão é, será que nós não ganhamos o mundo e perdemos a nossa família? Será que nós não gastamos tempo demais com as redes sociais? Não gastamos demais tempo, até com a nossa própria vida, na instituição religiosa, mergulhado nas atividades da igreja e nos esquecemos das coisas mais importantes? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 25, Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo todo e prejudicar-se a si mesmo? Ou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua alma? Talvez você apenas tenha se preocupado, antes dessa crise se instalar, desse cenário de crise se instalar, você talvez estivesse apenas preocupado consigo mesmo. Mas agora, no meio dessa crise, será que Deus não está abrindo seus olhos para que você pudesse parar para refletir na importância da sua família, na importância de se relacionar com seus amigos, na importância de cuidar da sua saúde física, emocional? Será que não é importante para você, neste momento, pensar na sua comunhão com as pessoas da igreja, que você poderia se comunicar com ela apenas ligando para um ancião, para uma anciã, para um novo convertido? Será que essa crise não se instalou e está trazendo você de volta para aquele segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo? Porque antes da crise, a gente tem tempo para os nossos planos, para os nossos castelos. Antes da crise, a gente olha apenas para o centro gravitacional onde nós estamos. Mas será que Deus não está nos obrigando a parar para pensar naquelas coisas que nós deveríamos, de fato, nunca ter perdido de vista? Será que nós não perdemos de vista o reino de Deus? Será que Deus não está usando esse tempo para você orar mais? Para você meditar na palavra? Porque uma das coisas que a gente sempre ouve é isso, né? Eu não tenho tempo. Pois bem, nessa crise agora o que você tem é tempo. Tempo para fazer aquelas coisas que vão durar toda a eternidade. Jesus disse, contando uma parábola sobre um homem que prosperou, e essa crise vem sobre ricos e pobres. O desespero que está na casa do pobre está na casa do rico também. Ele constrói um armazém e diz: regala-te a minha alma, folga, alegra-te, porque tens mantimento para muitos anos, para muito tempo. Mas naquele mesmo dia ele ouviu uma voz dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que você tem, para quem será? Volto a repetir o texto de Lucas 9, 25. O que adianta você nessa crise perder tudo e perder a tua alma? A pergunta que você deveria estar fazendo para você nessa noite: será que Deus não está usando essa situação para que eu possa ver as coisas que realmente faz sentido? Eu não sei quais foram as coisas que você perdeu no meio do caminho. Eu não sei quais foram as coisas que você deixou no meio do caminho. Quais foram os valores que você abriu mão no meio do caminho. Mas uma coisa eu sei: Deus está abrindo os seus olhos para as coisas que realmente importam. Mas a terceira e talvez a mais fundamental pergunta que você deveria responder para você mesmo: será que nesse momento de caos, de crise instalada na política, em todo aspecto social e religioso, será que Deus não está chamando a sua atenção para você crer nele de fato? Mas crer em Deus como Senhor da história? Deus disse a Abacuque que estaria fazendo uma obra que, quando contada, as pessoas não creriam.
Será que quando você estava no ambiente de trabalho, as pessoas sabiam que você cria em Deus, não somente como os demônios criam, porque os demônios creem em Deus. Eles creem em Deus e estremecem. Ou como os fariseus, que criam em Deus, mas criam apenas de lábios, falavam, mas não faziam. Ou como criam os religiosos nos dias de Isaías, honram com os lábios, mas o coração está longe. Será que Deus não está usando? Pergunte para você mesmo, será que Deus não está usando essa situação para que você creia no Deus que é Senhor da história? Amado, todos os impérios caíram. O que está acontecendo nessa convulsão mundial, nessa guerra mundial contra o vírus, é justamente a situação que Abacuque viveu nos seus dias. Abacuque estava sendo, a cidade de Abacuque estava sendo invadida por um império mundial. Hoje é o vírus, nos dias de Abacuque eram os babilônicos. Mas da mesma forma que caiu o império da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, o império nazista e todos os demais impérios, o Deus que eu sirvo, ele tem um reino que é eterno. O Deus que eu sirvo, Daniel capítulo de número 2 diz que todos esses reinos passariam, mas o reino dele duraria para sempre. Eu chamo a sua atenção nessa noite para que você possa crer no Deus que é Senhor sobre essa crise. Será que você está crescendo em fé? Será que você pode cantar rompendo em fé? Minha alma se moverá nesse sobrenatural? Eu quero chamar a sua atenção porque você precisa crer no Deus que é Senhor da história. Agora, uma vez que você respondeu essas perguntas, uma vez que você entende isso, que nesse cenário você precisa se permitir ser trabalhado pelo Senhor, o capítulo 2, o capítulo 1, versículo 12, nos mostra que Abacuque agora, ele tem a sua fé redimensionada. A fé de Abacuque agora se amplia, porque embora fazendo perguntas, ele faz perguntas agora, exaltando a majestade de Deus. Sabendo que Deus é Senhor daquela situação política, social e religiosa. Sabendo que Deus está usando os caldeus para a disciplina, mas os próprios caldeus estão nas mãos do Senhor. Pensando assim, ele está preparado para ouvir a voz de Deus. Então deixe-me repetir a você. Quando você entende que Deus está usando uma situação para trabalhar na sua vida, você está com seu coração quebrantado para ouvir a voz de Deus. Quando você entende a sua limitação, a sua finitude, quando você entende que Deus está trabalhando na sua vida espiritual, está te levando a conhecê-lo, significa que você está com o coração quebrantado, como criança dependente para ouvir o direcionamento de Deus. Então, o capítulo de número 1, ele exalta o Senhor, como você deve nesse momento engrandecer a Deus, apesar da situação que você está vivendo. E quando você faz isso, você tem um direcionamento de Deus para a sua vida. Qual é o direcionamento que Deus dá para Abacuque? Capítulo 2, versículo de número 4. Deus não responde a Abacuque de acordo com as perguntas dele. Deus não responde a Abacuque de acordo com as indagações dele. Mas Deus dá a Abacuque uma resposta que faz toda a diferença diante daquele cenário de crise que ele está vivendo. Deus diz a Abacuque, no capítulo 2, versículo de número 4, que os caldeus, eles são soberbos. Mas que todos nós, aqueles que foram salvos por Jesus, os que foram alcançados por Jesus, os que foram lavados pelo sangue de Jesus, os que receberam a justificação pela fé em Cristo Jesus, eles devem andar pela fé. O versículo de número 4 diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que nós precisamos nesse cenário, o que você precisa nesse cenário, é andar pela fé.
Andar pela fé significa que você vai viver nesse cenário, independente das limitações que o cenário está colocando sobre você. Independente desse caos político, independente desse caos econômico, independente dessa frieza espiritual que assola a cristandade de maneira geral, eu acredito que nesse exato momento a direção para você é: se mova pela fé, esperando em Deus. Você está sendo desafiado a não permitir que este caos desanime você. Você está sendo desafiado a não permitir que este caos torne a sua vida intranquila ou insegura. Você precisa se mover pela fé, confiando em Deus. Você não vai ter resposta para todas as situações da sua vida, mas você pode ter a resposta mais precisa e exata nessa noite. Viva pela fé em Deus. Os limites não podem impedir você de viver pela fé em Deus. Nenhuma circunstância desta vida pode te impedir de viver pela fé em Deus. Por fim, a resposta que você tanto precisa, o direcionamento que você tanto necessita no meio desse caos é um só: ande pela fé, porque o justo, ele vive pela fé. Se você creu que Ele perdoou todos os seus pecados e te justificou de todos os seus pecados, creia também que Ele tem cuidado de vós. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos cantar e depois nós vamos orar para que você ande pela fé cada vez mais em nome de Jesus.